João Batista. Mesmo ele amando João Batista abriu o caminho para Jesus vir trazer a salvação para mim e para você. João Batista veio anunciar a palavra primeiro do que Jesus. Então Jesus chorou, mas à tardezinha Jesus já estava curando, batizando, dando o povo de comer e andando sobre as águas. Então quem poderá nós com esse Jesus tão poderoso? Meus irmãos, quando Jesus ele vem e vê, ele olha e vê a grande multidão. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não prestamos atenção na grande multidão, mas Jesus, ele sempre está com os olhos abertos, prestando atenção em mim e em você nessa noite. E ele olha e vê aquela grande multidão. E Jesus, ele não é um homem ruim. Jesus veio para aqueles que eram pobres e humildes de coração. Jesus, então, quando ele vê aquela multidão, ele poderia nem ligar para aquela multidão, porque Jesus, ele ia repousar um pouco a cabeça dele, ele ia descansar a mente dele, por causa da morte de João Batista, por causa que Jesus, ele não tinha nem um dia de folga, e nem os discípulos, então ele estava soberbado, e então eles falaram, vamos retirar para o deserto. E quando ele olha, eis que a multidão já estava tudo lá, meus irmãos. E Jesus não dispersa a multidão. Aleluia. Porque Jesus, ele disse, como eu posso despedir essa multidão? Porque essa multidão não tem pastor para conduzir elas. Jesus olha para aquela multidão e olha com carinho, vê que elas estão sem pastor para conduzir ela para o aprisco, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso aprisco nessa noite. Jesus Cristo é o nosso refúgio nessa noite. Ele é a nossa salvação nessa noite. É Ele que redime eu e você da escravidão desse mundo. É Ele que redime a minha vida da escuridão, do pecado, a qual o mundo já não tem mais jeito. E Jesus olha para aquela multidão e fica com o seu coração mole. E ali, naquela multidão, ele começa a levar a palavra do Senhor, a dar primeiramente, a curar a alma daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas que caminhavam junto a Jesus, eles tinham fome, mas eles tinham mais doença de alma. Eles estavam com a sua alma dolorida, eles estavam com a sua alma aflita, porque eles viviam numa época que aonde era escassez de comer, escassez de palavra, o povo não tinha palavra. O rei lá tinha acabado de mandar decapitar João Batista, o povo estava nervoso, então o povo correu para o braço de Jesus Cristo da lava cheia, aonde eu e você alcançamos alegria é nos braços de Jesus, porque não há outro lugar, meus irmãos, onde nós alcançamos a misericórdia a não ser a presença de Jesus, porque na presença de Jesus é abundância de alegria, na presença de Jesus é abundância de palavra, porque Jesus traz palavra de vida eterna para mim e para você nessa noite. Aleluia. Porque Jesus, ele é o pão que alimenta a minha carne, ele alimenta a minha alma, ele acaba com a minha sede, a lava cheia decanta. Jesus, ele diz, eu sou a fonte da água viva, quem vier após mim beber dessa água, nunca mais terá sede, mas não é sede de tomar água que sai da torneira, é sede de palavra de vida eterna, lava cheia. Muitas das vezes nós não estamos encontrando mais essa vida eterna no meio dos nossos povos, ou no meio das igrejas, não estamos tendo mais essa palavra de vida eterna, mas Jesus me trouxe hoje aqui para falar que a palavra dele ainda continua de pé. Ele é a fonte que jorra água vida para você nessa noite. Ele é aquele que liberta você da escravidão. Muitas das vezes nós somos escravos do homem, escravo da mulher, mas como ser escravo? Escravo dos nossos próprios pensamentos. Se eu vou falar isso, aquela pessoa vai ficar magoada comigo. Se eu falar aquilo, vão ficar magoada. Mas a palavra do Senhor nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará nessa noite, a lava cheia. Não fique preso no homem, não fique preso na mulher, mas fique preso no
Muitas das vezes eu e você somos testados na face dessa terra, para ver a qual nós vamos, se nós vamos cair para o lado do mundo ou se nós vamos ficar firmes na presença do Senhor. Mas eu te digo nessa noite, não importa a tribulação da sua vida, não importa o que você está passando, mas fica na presença do Senhor, porque na presença do Senhor a abundância lava cheia. A palavra do Senhor nos diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você achará. Mas como eu posso achar um pão, irmã Wanda, nas águas? Porque a água vai bater, vai desfalecer o pão. Muitos dias vai diminuir aquele pão. Mas não, a palavra do Senhor diz que você vai achar um pão. Você vai achar um pão nessa noite, a lava cheia. Quando o Senhor diz alguma coisa para mim e para você, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele lançou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, se alguém entrega as coisas boas para você, pega, porque o Senhor diz que aquele que crê em mim verás a minha glória. Aquele que crê, que ouvir as minhas palavras e pegar ela, você verás a glória do Senhor sobre a sua vida. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele sabia muito bem o que ele queria fazer. Mas Jesus testando, ele fala assim: Senhor, com 200 denários nós não compraria nem um pão. Irmãos, 200 denários naquela época era um dia de serviço para um trabalhador. Então não daria, meus irmãos, para sustentar, porque a Bíblia relata que é 5.000 homens, mas com todo total é 20.000 pessoas. Meus irmãos, então você veja, nem uma padaria trabalhando o dia inteirinho, fazendo pão, porque nós já tivemos padaria, não faz esse tanto de pão que era para aquelas pessoas comer. Nunca queria fazer esse pão, não ia ter jeito. Então esse milagre é um milagre maravilhoso, porque Jesus fez no céu aberto para todo mundo ver qual era o milagre que ele ia fazer ali. E Jesus, então, André vem e fala que sabia que ali tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas era 5 pão de cevada, porque a cevada era mais barata do que o trigo. E o trigo era caro, então a mãe daquele menino deveria ser pobre. E peixinho, quando fala no peixinho, era um peixinho pequenininho, que era salgadinho ali para dar sabor no pão de cevada. Mas na mão do Senhor Jesus, os 5 pão deu para tratar toda aquela multidão, a lava cheia de canta. Se você está pensando o que será de mim amanhã, sobre essa palavra eu profetizo na sua vida, que amanhã vai ter fartura na sua vida, porque o Deus que tem fartura está aqui nessa noite, a lava cheia de canta. Quando você coloca algo na mão dele, ele multiplica por amor a você, a lava cheia. Os 5 pães se transformou, meus irmãos, que sobraram 5 cestas, a lava cheia de canta. E quando Jesus manda aqueles homens sentar sobre as relvas, ali, meus irmãos, Jesus, ele é um homem que tem assim, como que posso falar para vocês, ele que eu posso falar, ele é uma pessoa bem assim ajeitada. Ele não gosta de nada assim, muito bagunçado, então ele manda sentar 100 homens, 50 homens, e ali ele foi ajeitando todas as coisas, porque Jesus não trabalha no meio da bagunça, Jesus trabalha no meio do silêncio e trabalha onde tem ordem e decência. Às vezes nós queremos andar de qualquer maneira, carregar a palavra do Senhor de qualquer maneira, mas o Senhor diz que nessa noite ele não tem compromisso com gente assim, a lava cheia. Ele tem compromisso com aquele que tem ordem e decência na sua palavra, a lava cheia. A palavra do Senhor não pode ser carregada de qualquer maneira. Então ele manda que os homens sentam em 100, em 50. Por isso que a palavra do Senhor é tudo com ordem e decência. E manda sentar sobre a relva. Mas a irmã Wanda, não era deserto? Como que tinha relva? Como que nasceu grama? Mas o profeta Isaías já tinha anunciado que no deserto ia brotar grama, lavachuriando a lava cheia. E ali tinha grama naquele ali, manda os homens se assentar. Os homens, porque as mulheres continuariam de pé. Os homens se assentaram de 100 em
Jesus já não ia mais estar ali no meio deles, porque já estava prestes a hora do Filho do Homem. Então, o ensinamento ficou para mim e para você pregar a palavra. Para mim e para você ter coragem de levar o Evangelho avante. Muitos são os cefeiros, mas são poucos aqueles que querem trabalhar na seara do Senhor. Meus irmãos, hoje em dia nós não achamos mais aonde estão os cefeiros. A seara do Senhor está perecendo e o ceifeiro não quer saber de trabalhar. Mas chegará o dia em que Jesus chegará nas nuvens de glória e Ele vai mandar: eu te dei o teu talento e você não cumpriu com o seu talento na terra. Meus irmãos, Deus não vai achar que você fala bonito ou fala não bonito, porque eu falo horrível. Eu falo aquilo que Deus manda eu falar. Eu não sou letrada, eu não sou nada, mas eu não tenho vergonha de anunciar o nome de Jesus Cristo, porque eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sou carente dele na minha vida. Eu não venho trazer a palavra quando eu não posso trazer a palavra, mas eu ando por aí levando a palavra do Senhor aonde me chamar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu abro a minha boca e o Senhor fala através de mim, Senhor, a lava cheia. Porque Deus fala: eu não tenho prazer nos covardes. Ele manda chamar os valentes, mas os valentes estão se recuando, meus irmãos. Os valentes estão virando covardes hoje em dia na presença do Senhor. Estão com medo de levar a palavra do Senhor. Estão com medo de achar que não estão falando a verdade. Ah, eu vou machucar o irmão. Não, a palavra do Senhor, ela não machuca. Ela é remédio para a minha alma e para a sua alma. Por mais que Deus venha corrigir eu e você na palavra, qual mãe que vai chamar a atenção do filho para o mal do filho? Se Jesus corrige eu e você, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer que um dia nós entremos na cidade celestial, para que um dia nós possamos sair desse mundo mal aqui, meus irmãos, porque esse mundo já é do maligno. O mundo não está dando nem para a gente viver mais. É um tal de doença daqui, é uma doença difícil. Eu posso estar falando aqui e amanhã o Senhor me recolher para a glória. E qual será meu destino quando eu chegar lá no céu? Ah, quando eu mandei você lá no Mão João Pinto e você não foi. Ah, eu mandei você em tal lugar, você não foi. Não, eu quero falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Anabachurianta. O Senhor diz que vem buscar um povo zeloso de boas obras. Boas obras é aquele que ajuda o pastor da igreja, é aquele que ajuda com o celeiro, que pega a cruz e ajuda a carregar a sua cruz. Meus irmãos, cada igreja precisa de cooperadores. Sem cooperadores não tem como levar o Evangelho adiante. Como que uma pessoa vai levar o Evangelho adiante se não tem outro na esquerda dele? Se não tem um para ficar em cima do púlpito para ele levar a palavra do Senhor? Mas eis que o Senhor está com seus olhos olhando para aquele que está recuando a obra dele nessa noite, a lava cheia. Mas a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos dava para contar nos dedos aquele que ia permanecer fiel até o fim. O Senhor fala que ia acontecer e está acontecendo, meus irmãos. Mas vocês que estão aqui nessa noite, não recue, não disperse, fiquem na presença do Senhor, que na presença do Senhor vocês têm só a ganhar, a não perder. Você veja bem, Jesus aqui nessa grande multidão aqui, Jesus deu de comer para essa multidão aqui, ó, que eles se fartaram, ele encheu 12 cestos de pão. O 12 cestos, eu costumo falar, isso aqui é eu mesmo que estou falando, não está escrito na Bíblia não, meus irmãos, eu mesmo falo, que eu falo que é para cada dia do mês de vocês, né? Porque sobrou 12 cestos. Então 12 cestos, se nós for fazer assim, é 12 meses, então é 12 dias do mês, né? Então cada mês você tem um cesto de pão. Ali o Senhor vai mandar ser uma viúva. O Senhor falou para ele chegou lá e falou que o Senhor tinha mandado ele lá. Ela falou: ah, Senhor, eu só tenho um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. Seu pão que sabe primeiro comer. Ela ficou meio em dúvida, mas ela ouviu a voz do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos escutar a voz de Deus que está no nosso coração, mas o Senhor
decretar, né, o que Deus fez na minha vida ou na sua vida. Deus, quando Ele faz um decreto na minha vida ou na sua vida, se Ele falou que vai multiplicar a farinha da panela na sua casa, é porque vai multiplicar, sim. Se Ele falou, é porque Ele faz, porque Deus não mente. O Senhor Jesus não é mentiroso. Deu maná, deu de comer, vestiu aquele povo. O sapato não se acabou até que eles entraram na terra prometida, Labaxéia. Como que você não vai crer num Deus desse? Como que nós ousamos a falar que Deus mente? Deus nunca mentiu e nunca vai mentir. Desde criança eu ouço falar desse Deus. E eu já tenho visto muitas maravilhas que esse Deus já fez na minha vida. Meu pai contava que quando a minha mãe ficou com câncer e meu pai orava, eu escutava meu pai gemendo de noite, gemendo, gemendo e chorando. A minha mãe estava em Curitiba, a gente morava lá no Paraná, bem lá nos Cafundó do Juda mesmo. O meu pai falava: Senhor, me leva, Senhor, me leva, deixa a minha diva, que nós temos 5 filhos para cuidar, Senhor. E falando, e ele falava assim: uma mulher pode cuidar do filho e trabalhar, isso é real mesmo. A mulher trabalha e cuida do filho, o homem não tem muito manejo nessas partes. Mas daí meu pai, de noite, meu pai teve um sonho, ele viu o caixão da minha mãe descendo. Veio descendo, ele começou a gritar. E eis que o Senhor Jesus fez brotar uma árvore com um tronco, e o caixão da minha mãe parou no meio. Meus irmãos, é o Deus que eu sirvo desde pequeno, é esse Deus que faz milagre, Alabaxéia. É esse Deus que não desampara a sua vida, Alabaxéia. É esse Deus que abre a porta de emprego para você nessa noite. É esse Deus que cuida dos seus filhos quando estão doentes, Alabaxuriana, Alabaxéia. Nós estamos vivendo num mundo cheio de peste, meus irmãos, e o Senhor tem guardado você com tanto carinho, com tanto zelo, Alabaxéia, e ainda nós ousamos a duvidar desse Deus, Alabaxéia, decanta. Deus, quando Ele tem uma obra na sua vida, Ele faz o que é necessário, mas que Ele te mantém de pé, Ele te mantém de pé, Alabaxéia. E a minha mãe, muitos anos, meu pai é o Vicente, pastor Vicente, sabe? Meu pai teve muitos anos, a minha mãe veio a falecer, mas minha mãe não faleceu do câncer. A minha mãe faleceu de outra doença, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que quando Ele bate o martelo, está batido o martelo. Não importa se vai doer para cá ou vai doer para cá, mas se Ele quer te abençoar, nem que Ele derrote eu, Ele te abençoa, Alabaxéia, decanta. Não importa quem Ele vai te ofender, se Ele vai resolver te abençoar, não importa quem vai sofrer, mas Ele vai te abençoar. Por isso que nós temos que ficar, meus irmãos, na dispensação do Espírito Santo. Porque quando o crente fica na dispensação do Espírito Santo, o crente é bem-aventurado. O crente passa prova, passa sim, porque não é porque eu sou crente que eu não tenho prova. Meus irmãos, a prova vem, mas você tem um consolador que te consola. Você tem para quem dobrar o seu joelho e pedir. Você tem uma intimidade com Deus. Você não tem uma intimidade com Deus? Fala: ah, Senhor, eu estou precisando disso. Ah, Senhor, eu estou precisando daquilo. E o Senhor vai prover na sua vida tudo aquilo que é da sua necessidade. Ele vai prover. Porque o nosso Deus, Ele nunca falha. E nunca vai falhar na sua vida, Alabaxéia. O decantarabachuri andarabaxéia. Eita, Deus tremendo. E Deus, então, meus irmãos, Jesus fez essa grande multiplicação aqui, deu de comer ao povo. E depois, meus irmãos, Ele acalma a tempestade. Não tem tempestade na minha vida ou na sua vida que Jesus não possa acalmar nessa noite. É a tempestade do emprego, Ele vai te abrir a porta do emprego. É a tempestade do diz que me diz que na sua vida, Ele vai acalmar o diz que me diz que na sua vida. Porque Deus não tem prazer no diz que me disse. É a tempestade da dor, Ele vai tirar essa dor, Alabaxéia. É a tempestade da onde você fala: ah, Senhor,
que somos pobres em abraçar as promessas do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala que se nós verdadeiramente crer nele, não fica pedra sobre pedra, meus irmãos, que Ele não derruba por amor a você, por amor à sua vida. Igual o irmão falou da Sulamita, né? Sulamita, mulher sábia, uma mulher que ela tinha tudo, ela era rica, né? Que ela falava que ela vivia isso no meio do seu povo, que ali não faltava nada para ela. Meus irmãos, que ser humano pode dizer que não falta nada? Vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, como que eu posso falar? Eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada, o meu povo é um povo rico. Meus irmãos, nós, a partir da hora que nós nascemos nesse mundo, nós já estamos com dificuldade. Porque a dificuldade bate na minha porta, bate na sua porta. Ela era uma mulher rica, mas ela era uma mulher que faltava algo na vida dela. Então essa mulher, o irmão estava dizendo, essa mulher, ela queria dizer que ali ela era uma mulher hospitaleira, era uma mulher que hospedava bem as pessoas que passavam em volta da casa dela, os profetas que subiam para o Monte Carmelo ali. Então ela era uma mulher hospitaleira. Mas Eliseu queria pagar algo para aquela mulher, porque Deus, meus irmãos, quando eu faço algo para Deus, quando você faz algo para Deus, Deus não quer dever nada para mim e nem para você. Aleluia! Porque Deus, Ele fala que Ele não precisa de mim. Se eu não viesse hoje aqui, o irmão João Pires tinha carreira de gente para vir aqui pregar a palavra. Não é, irmão João Pires? Tem, porque o Senhor Jesus, Ele arruma a gente para vir. Então, quem sou eu na bolacha? Eu não sou ninguém, né? Então, ela quis dizer que ela não precisava de nada, mas Eliseu, sendo um homem de Deus, ele sabia que aquela mulher tinha uma lacuna dentro do coração dela, que ela não era mãe, né? Então, ela queria ser mãe, mas acho que passou muita gente ali, profetizou para ela algo que não aconteceu na vida dela, que ela queria ser mãe e não aconteceu. Daí, ela falou até, quando Eliseu chama ela, vamos pagar o que essa mulher fez para nós. Não, Senhor, não faça isso comigo, porque eu não quero. Mas o Eliseu fala, na data determinada, tu abraçarás um filho. E a promessa que Eliseu fez na vida dela se cumpriu, aleluia. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete na minha vida e na sua vida, lava-cheia. E na data determinada, ela abraçou o seu filho, mas a morte veio e pegou o seu filho. Aí Deus queria provar qual era a fé dela, se ela vivia no meio de um povo, que o povo ia curar o filho dela, ou se o povo ia fazer a ressurreição do filho dela. Não, ela teve que subir ao Monte Carmelo e implorar para o homem de Deus descer até a casa dela, para orar para o filho dela ressuscitar. Então, meus irmãos, não vamos ser hipócritas a dizer que nós não precisamos de Deus, a lava cheia, que nós vivemos num tempo que nós não precisamos, porque o fulano é rico, o fulano vai cuidar de mim, ou porque o ciclano é rico. Rico é Jesus Cristo de Nazaré, a lava cheia. Ele que não te deixa falta nada na sua vida, porque o homem é relapso, o homem não está nem aí com você. Não adianta você firmar a sua fé em parentes, ou em primo, ou em fulano, ou de tal. A tua fé tem que estar firmada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você está na rocha, aí não falta nada. Quando você está na rocha, a rocha, Ele é fiel. Porque a rocha não racha. Não é como a areia que o vento leva a espada. Então, meus irmãos, é fácil eu dizer, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso do meu esposo. Eu preciso do meu esposo, sim. Preciso muito do meu esposo, como o meu esposo precisa de mim, não é? Porque um só não anda sozinho, eu não consigo andar sozinho, e nem ele consegue andar sozinho, porque nós já estamos acostumados um com o outro, né? Ele é acostumado com o meu jeito, eu sou acostumado com o jeito dele. Então, não é outra pessoa que vai vir me substituir eu com ele, ou substituir ele para mim, não é verdade? Então, assim é Deus na minha vida. Ele é insubstituível para você. Ele é insubstituível para a minha vida. Deus, Ele é a única razão de eu estar viva ainda, lava cheia. Deus é a única razão de eu estar aqui entregando esse evangelho para vocês. Ele é a minha razão de viver. Porque o meu marido
doente, ele está com enfermidade que para os médicos é impossível ele estará. Mas para o meu Deus, nada é impossível para o Deus que eu sirvo, alabaxeia. Em meio à tempestade, em meio a tantas pedradas que eu estou levando na vida, estou levando o evangelho dele ainda, alabaxeia. Alabaxuia, alabaxeia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará do trono por mim, pela minha esposa, alabaxeia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, alabaxeia, eu posso crer que a cura vem dele, alabaxeia, decanta, e se ele quiser levar, ele vai levar, porque é dele, alabaxeia. Eu posso perder, mas eu perco para Deus, alabaxeia, mas do homem eu não perco nada, alabaxeia, porque o Senhor Jesus diz que ele nos dá, ele nos toma de volta, alabaxeia. Irmãos, não ficamos enrolados em meias doenças e falar que você não vai fazer algo para Deus porque você está passando por dificuldade, porque você está passando por doença dentro da sua casa. Não faça isso, porque Deus escreve tudo no céu, alabaxeia, e vai chegar um dia que ele vai tocar a trombeta e quando chegar no céu ele vai falar: esse dia você foi convidada para pregar a minha palavra e você disse que não foi, porque seu marido estava doente, mas seu marido é mesmo, alabaxeia, decanta. Não adianta, meus irmãos, não cochais em dois pensamentos diante do Criador. Não cochai, porque ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu penso na hora que eu deito, ele sabe o que eu penso na hora que eu levanto, alabaxeia. Tudo está na mão dele, tudo é por ele e para ele são todas as coisas nessa noite, alabaxeia. Não há impedimento quando você quer fazer a obra do Senhor. Não há impedimento, porque você fala: ah, não vou lá porque eu não gosto do irmão. Ah, eu não vou lá porque eu não gosto. Lá no céu não vai ter isso não, meus irmãos. Lá no céu você vai encontrar todo mundo, alabaxeia. Aqueles que não gostam de mim, aqueles que me amam vai estar lá. Aqueles que falam que não gostam de você também vai estar lá. Então nós temos que proclamar o evangelho enquanto nós temos fôlego de vida. Porque vai chegar os dias maus na minha vida e na sua vida, que é onde nós não conseguiremos nem andar. Porque a velhice chega. A velhice chega para nós, a velhice vai bater na minha porta. Vai bater e eu não vou ter dele contentamento. Por isso que diz a palavra do Senhor: lembra no teu Salvador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia e você não tenha nele contentamento. É os maus dias de doença, os maus dias de dor, os maus dias que a gente pega uma doença e não pode vir na casa do Senhor. Mas enquanto há vida, enquanto há, meus irmãos, saúde, venha na casa do Senhor, venha glorificar o nome dele, glorifique, porque ele merece a honra e a glória tua nessa noite. Porque, meus irmãos, se eu não der glória, Deus levanta uma multidão que dá glória para ele. E se a multidão não quiser dar glória, ele faz as pedras da glória para ele. Porque todo ser vivo dá glória a Deus. Aleluia. Até o mar obedece a Deus. O vento dá glória para Deus. O mar vai até o limite que Deus manda ele ir. Então tudo na nossa vida é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Eu vou parando por aqui, que já passei. Eu não entrei muito nesse versículo aqui da multiplicação, porque, meus irmãos, eu dou lugar para o Espírito Santo falar. Eu não faço reembolso, eu não faço nada, eu só tiro a folhinha, porque minha Bíblia é muito pequenininha a letra, sabe? Então, mas eu não faço reembolso, não faço nada. Eu falo: Senhor, fala o que o Senhor quiser falar, porque eu não sei falar nada. Eu pego o microfone e o Senhor continua falando, né? Então, eu não me aprofundei muito no versículo, que já deu para o irmão entender que a grande multiplicação que Jesus fez, né? Da multiplicação dos peixes, que é uma grande, que isso aqui é o versículo que as pessoas mais amam falar. E também Eliseu também fez a multiplicação do pão, né? Eliseu também fez, né, uma multiplicação do pão. Então, meus irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! O pastor João Pires também, tá? Muito obrigado. Glória!
Quero agradecer vocês que são uma igreja muito amada em Cristo Jesus. Meus irmãos, continuem sempre buscando a Deus, porque um dia nós encontraremos na cidade de Santo, amém? Glória!